acompanhar esse início, são alguns recados gerais. Eu tenho até assim, uma desculpa, né, às vezes para pedir para vocês, porque normalmente em aula presencial eu costumo ir lembrando essas coisas com maior frequência, tá? Mas dessa vez aí, em função da distância, talvez a gente acabou passando aí, tá? Deixa eu ver se é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Opa. Tá. Como é que vai funcionar a aula de hoje, tá? Nós vamos terminar de ver risco, tá? Nós vamos concluir a matéria das provas hoje. Nós vamos fazer uma rápida revisão hoje ainda, tá? De tipo de empréstimo, tipo de garantia, relação entre eles e tipo de risco. Como é que vai funcionar a distribuição de pontos, tá? Eu ia liberar a parcial 2 para vocês hoje, ela vai fazer 1.000 pontos, mas como tem alguns alunos que eu fui até meio surpreendido, aí estão um pouco atrasados com algumas coisas, que, igual eu disse no início, tá? Que eu também não estava cobrando, ela vai começar de segunda-feira em diante, tá bom? Ou seja, a parcial 2 vai ser um questionário, vai estar disponível para vocês lá, a partir de segunda, eu mando lá o local certinho que eu vou conseguir colocar ela no AVA, tá? Nós temos 500 pontos, né? Essa segunda etapa de pontos parciais tem 1.000 pontos, que vão ser um questionário do AVA, tá? Sobre essa matéria que a gente está vendo agora, pós-oficial 1, tá? Não cai nada de matérias anteriores. E nós vamos ter 500 pontos que eles vão ser dados para quem concluiu o ED, quem fez pelo menos o questionário inicial lá, avaliativo do desafio nota máxima, e para quem tiver com um AVA, sessão 3 feito, tá? Unidade 3, todas as sessões feitas. Ok? Isso, pessoal, vai ser até domingo de noite, ok? Por quê? Porque na segunda cedo, eu vou verificar, por volta de umas 9 horas da manhã, vou verificar quem fez, quem não fez. Vou mandar uma pergunta lá no grupo, lá só para a gente conferir, tá bom? Se às vezes, né, eu não estou enxergando exatamente o que deveria, tá? Mas segunda-feira, 10 horas, lançar notas. Elas vão ser lançadas com base nisso daí. E vai estar disponibilizado o questionário valendo a parcial, ok? Então, assim, para ninguém ser pego de surpresa, não vamos deixar nada para segunda de manhã, não, tá? Segunda de manhã é o dia que eu vou lançar a nota, mas não vou ficar esperando isso. Vou mostrar uma planilha aqui, pessoal, tá? Pode ter algumas desatualizações aqui, mas é a situação como eu estava enxergando até hoje de tarde, acho que eram umas 4, 4h30, eu dei uma olhada lá no AVA e vi como é que as coisas estavam, tá? O que está em vermelho é o que está pendente. Então, por exemplo, e o que está em branco aqui é porque falta um pouquinho para a pessoa completar. Então, só para explicar aqui, tá, gente? O caso da Alessandra, ela está quase concluindo a unidade 3 do AVA. Isso vai garantir para ela a presença também, né? Lembrando para todo mundo que a presença ela é medida pelas coisas feitas no AVA. É claro que se a pessoa fizer 80%, não vai tomar falta em tudo. Tá, vai levar ali 1, 2 faltas, mas esse não é o objetivo de ninguém, né? Então, verifica o que está faltando lá no AVA e sai clicando lá, por favor. Ana Luísa, mesma coisa, tá? O que é esse print aqui, Gilberto? A Alessandra, foi até interessante, ela me ajudou, porque ela apareceu para mim pendente no ED, tá? Por que essas verificações elas são tão importantes, pessoal? Porque a Alessandra ela apareceu pendente no ED, apareceu pendente para mim, apareceu pendente para outros professores, só que ela já tinha feito o ED dela há vários dias. Então, o que a gente fez? A gente pegou o print da tela dela, abriu um chamado para o pessoal do corporativo para não deixar dela ganhar uns pontos. O que significa isso, gente? Por que a gente tem essa preocupação, fica pedindo print de telas de vocês? Porque todo semestre, né, e esse mais ainda, acontece às vezes do aluno fazer 99%, 98% de um ED, esquecer de fechar, ou já aconteceu também até de aluno fechar o ED
E quando o aluno vai ver no outro semestre, fala assim, mas eu fiz esse ED, cadê esse ED? Eu fiz isso, por que ele está vindo para mim de novo? Só que, gente, se a gente não tem um print, se a gente não abre um chamado informando que o aluno completou aquela etapa, só que ela não está aparecendo para nós, né, pontuado no ABA como concluído, o aluno acaba perdendo. Eu já tive caso de aluno que teve que fazer o ED de novo, eu acredito que ele fez, só que ele não teve print, a gente não pediu, deu algum bugzinho lá no sistema, o sistema não leu que ele tinha feito aquele negócio, né, aquela disciplina, e além dele não ter ganho os pontos no semestre passado, ele teve a chatice, né, não tem outra palavra, ele teve que fazer a disciplina de novo. Então, como o ED, pessoal, e o desafio nota máxima são atividades, né, aquelas atividades chamadas que contam ponto em todas as disciplinas, ou seja, o aluno faz um ED, ele ganha ponto em todas as outras disciplinas, o aluno faz um pouquinho do desafio nota máxima, ele ganha ponto em todas as disciplinas, a gente fica muito preocupado com isso, tá? Para que esses pontos não deixem de ser creditados para quem fez. É claro que ninguém é obrigado a fazer, tá, gente? Se alguém virar e falar assim, Gilberto, eu tô numa correria danada, eu tô sem tempo, eu não vou poder fazer o ED esse semestre. Tudo bem, isso é um direito de cada aluno, né? A gente vai respeitar. Eu acho que vocês não estão vendo a planilha. A gente vai respeitar a decisão do aluno, tá? De repente, não querer fazer aquela atividade. Isso é um direito do aluno. O que nos preocupa é o aluno que fez, por qualquer razão, não recebeu os pontos. Tá? O que a gente busca evitar com essa cobrança, esse pedido da vocês de print, é exatamente isso. A gente manda para vocês a lista de quem está aparecendo pendente no sistema e tenta regularizar para que quem fez a atividade não seja prejudicado. Mas volto a dizer, se a pessoa por qualquer razão fala assim, Gilberto, não estou com tempo, não estou com cabeça para isso, não vou mexer com isso agora, não tem problema, tá, pessoal? É todo mundo adulto. Então, agora eu acredito que vocês estejam vendo essa planilha, é uma planilhazinha de controle que eu tenho, estão aqui o nome de vocês, tá? E como eu estava falando, aqui vem o meu acompanhamento. Então, por exemplo, a Alessandra, tá? Ela está quase concluindo a unidade 3 do AVA, vai garantir totalidade de presença para ela, ou se ela parar onde está, eu não lembro agora se é 80%, 85%, ela ganha 80%, 85% da presença. Ana Luísa, mesma coisa. O print aqui da Alessandra, igual eu estava explicando, foi muito bom, por quê? Porque ela tinha feito há vários dias, ela já tinha concluído essa atividade há vários dias, e ontem, no finzinho do dia, a gente recebeu um relatório como se ela não tivesse feito. Então, assim, a gente pegou o print dela e abriu um chamado e ela vai ganhar esses pontos. Ela não corre mais o risco de não recebê-los, entendeu? Mesmo que eles não consigam resolver o problema no sistema, como nós temos o número do chamado, se for necessário, quando terminar a aula e a gente vê que ela, os pontos dela não caíram mesmo, aí a gente tem como, com o número do chamado, ir lá e lançar manualmente, tá? Ou seja, com print, galera, não perde, tá bom? Então, todos esses aqui que estão com print escrito dentro do verde são pessoas que apareceram na lista de pendência, mas já mandaram o print aqui para a gente e a gente já abriu o chamado, tá bom? O que está vermelho, por exemplo, aqui o Kleber, ele está aparecendo aqui, está pendente lá no desafio nota máxima. Tem tempo para olhar isso, tá, gente? Tem sábado, tem domingo. Fez, manda um print para a gente abrir o chamado lá, ok? Como eu disse, se tiver tempo, às vezes, né, o Kleber fala assim, Gilberto, estou com 200 coisas para resolver, não vai dar, não vou fazer. Tudo bem, é um direito dele. Mais uma vez explico, o que eu não quero é que a pessoa faça, né, que vocês façam uma atividade e depois não recebam os pontos, tá bom? Então, vamos em frente, aí cada um pode olhar o seu aí. Estou um pouco preocupado com o Lucas. O Lucas tá fora do mundo virtual aqui, o Lucas, o Luiz Fernando. Estou precisando dos prints deles aqui, né? Se eles tiverem disponibilidade de fazer. A Márcia, se não me engano, ela me mandou um print. Depois eu confiro, tá, gente? Depois eu vou conferir com carinho aí.
mas eu estou gravando aqui exatamente para cada um de vocês possa ver o que está pendente, tá? Lembrando que essa última coluna aqui é o desafio nota máxima, e essa coluna aqui é o ED, que tem que ser concluído aí até domingo de noite, tá bom? Lembra que o ED ele tem que ser enviado, tá, galera? Tem gente que faz, às vezes anexa o arquivo e não envia, tá? Só consta quando enviado mesmo, tá bom? Finalzinho da aula eu repito isso aí, se alguém perdeu, não é para ninguém se preocupar, tá? Bom, vamos então para a nossa aula, né? Já estamos na aula, vamos então para a matéria da aula, tá? Nós vamos hoje continuar onde a gente tinha parado. Aqui é só um slide também lembrando para explicar. Como eu tinha falado, eu vou lançar na segunda-feira, 10 horas da manhã, tá, galera? Mas não vamos deixar para isso não, tá? A pessoa tá precisando de adrenalina, mas não vão deixar por último minuto, não. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de risco hoje, tá? Vamos tentar entender o que é risco e por que ele é tão importante no cálculo de juros, tá? Toda disciplina que eu consigo, eu falo de risco. Eu acho importante para o administrador, para o contador, ele ter essa noção, tá? E risco, pessoal, é a probabilidade de acontecer alguma perda. Ela pode ser de 0,01% até 100%, tá? Ou até, segundo alguns autores, ele pode até não ter limite, pode ser maior do que o valor empenhado ali. Gilberto, eu não entendi isso. Vou explicar. O risco ele pode ser muito pequeno quando você tem, assim, às vezes você só vai ter o custo do atraso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu peguei um empréstimo na Caixa Econômica Federal e a garantia foi penhor. Eu cheguei lá e coloquei lá uma joia que eles avaliaram, viram que é ouro mesmo, é tudo certinho. Eu coloquei aquela joia em garantia. Quando a Caixa Econômica Federal faz isso, ela sempre entrega um valor de empréstimo inferior ao valor da joia. Então, por exemplo, se a joia vale 10 mil reais, tá? É só um exemplo, tá, gente? Tem uma joia que vale 10 mil reais, a Caixa vai me emprestar 5, 6 mil reais, ficando com aquilo em garantia. E o que acontece? Se eu não for lá e pagar um empréstimo para a Caixa Econômica Federal, ela pode vender aquela joia e recuperar o dinheiro dela. Então, o risco desse tipo de empréstimo para a Caixa Econômica Federal é muito pequeno. Ela pode, às vezes, ter assim... Gilberto, Oi. que não está aparecendo o slide, está aparecendo só a planilha de... Ah, não mudou para o slide? Deixa eu tentar mudar lá. Aqui para mim também. Então, vamos lá, calma. Agora o slide? Ainda não. Agora sim, obrigada. Agora veio, né? Deve estar aparecendo. Para mim já apareceu. Tá. Bom, então, Para mim não. falando, pessoal, ele vai atualizando aos pouquinhos, tá? Mas é o material que está disponibilizado no AVA, aquele material novo, tá? Bom, então, o que acontece? O risco, pessoal, é a probabilidade de perda, que pode ser pequena, pode ser total ou pode ser ilimitada, tá? Eu estava dando exemplo lá da Caixa Econômica Federal, no qual eu entreguei uma joia, supostamente ela foi avaliada em 10 mil reais, a Caixa Econômica Federal me emprestou 6 mil reais. Se eu não pagar, a Caixa Econômica Federal ela vai vender aquela joia, ela foi avaliada por 10 mil reais, mas provavelmente ela vai ter alguma desvalorização. Então pode ser que na hora lá do leilão, né, que vai ser leiloado, pode ser que só ofereçam os 6 mil, pode ser que ofereçam 5.500, aí a Caixa vai ter uma perda pequena, mas essa perda é muito calculada, tá? Ela não costuma ser grande para a Caixa Econômica Federal, não. É claro que, vamos supor que eu fiz uma joia, mas na verdade ela é falsa, o negócio não vale nada, e eu consegui enganar o avaliador da Caixa Econômica Federal, e ele me deu um empréstimo de 6 mil reais num negócio que não vale nada.
Aí as pessoas podem até virar e falar assim, pô, então aí nesse caso a Caixa Econômica Federal perdeu 100% do dinheiro que ela te emprestou, né, Gilberto? Seria sim, tá, pessoal? Seria sim, só que a Caixa Econômica Federal, banco não está no mercado para perder. Então, o que a Caixa Econômica Federal ela faz? No momento em que eu vou e faço essa operação de penhor, né? Eu entrego uma joia e pego o dinheiro, a Caixa gentilmente me oferece um seguro. E esse é um seguro cujo beneficiário, né, quem vai receber o seguro é a própria Caixa, no caso daquela joia não atingir aquele valor. Ou seja, na verdade, a Caixa ela só faz a operação comigo se eu pagar um seguro garantia para ela, ou seja, eu estou pagando um seguro para a Caixa de que aquela joia vale 10 mil reais. Se a Caixa não conseguir, né, no caso de eu não pagar o empréstimo, a Caixa não conseguir vender a joia por aquele valor, ela vai receber um seguro, tá? Então, assim, ela não perde, tá? Ô, Gilberto, e esses autores que falam que o risco pode não ter o limite relacionado ao valor do bem? Bom, eu vou dar um exemplo, pessoal, na CEMIG, tá? Um exemplo bem simples, que eu imagino que todo mundo vai conseguir entender. Vamos supor que eu tenho um poste. A CEMIG ela não faz seguro de poste, tá? De rede elétrica, porque são quase 4 milhões de postes que tem no estado. Imagine você fazer seguro disso, né? Ficaria mais caro do que o custo de você substituir, tá? Em média, a CEMIG tem problema em 0,2% dos postes. Se fosse fazer um seguro, o seguro seria mais alto do que isso, então não compensa, tá? Mas vamos supor que a CEMIG fizesse seguro de um poste, né? Instalei um poste novo, né, num local de muito movimento, eu acho que aquele poste ali merece ser segurado. O que acontece? Quanto é que custa o poste? O poste custa 450 reais instalado. Então, eu vou fazer um seguro de 450 reais. Se acontecer um acidente, a CEMIG não perde o valor do poste. Então não tem problema, está seguro, né? Aí é que tá, pessoal, está seguro em tese. Porque se eu fizer um seguro só de um poste, tá? Mas vamos supor que esse poste caiu, né? Veio uma chuva, veio alguma coisa, esse poste caiu em cima de uma Ferrari. O seguro não cobria o terceiro, né? No caso, cair em cima de uma Ferrari. Ele cobria só o valor do poste. É claro que o dono do carro não vai ficar contente, vai acionar a CEMIG na justiça e vai receber o pagamento pelo carro, porque é o certo, né? Você está andando de carro na rua, cai um poste em cima do carro, você tem que ser ressarcido, ok? Então, assim, a perda, ela foi muito maior do que o valor segurado. É por isso, gente, que quando vai fazer seguro de carro, às vezes tem algumas pessoas que acham estranho, né? Às vezes a pessoa tem um carro ali que vale 15, 20, 25 mil reais e a seguradora coloca lá uma proteção contra terceiros de 75, 100 mil reais. E aí a pessoa vira e fala assim, pô, mas peraí, você tá segurando um valor mais alto do que o meu carro. E a seguradora falou assim, eu estou segurando o prejuízo da outra pessoa. Se você bater o seu carro num carro mais caro do que o seu e você for culpado, a seguradora vai pagar o prejuízo da outra pessoa, né? Além de pagar o seguro do seu carro. Então, esse é um exemplo de quando a perda ela pode ser maior do que o bem próprio, né? Ela pode levar perdas a outras propriedades que não apenas a sua. Algumas pessoas perguntam, seu Gilberto, onde é que vem essa palavra risco, tá? Aí é só uma curiosidade, gente, porque alguns autores dizem que essa expressão risco, ela começou nas apostas de cavalo na Inglaterra. Porque como é que funcionava naquela época, né? Não tinha computador, não tinha nada disso. Você tinha aqueles grandes quadros negros, né? E os apostadores, o pessoal responsável por controlar as apostas, escrevia o nome do cavalo e escrevia o nome da pessoa na frente, enquanto que a pessoa estava apostando naquele cavalo.
E depois que estava tudo anotado, eles soltavam os cavalos lá para correr. No final da corrida, o que acontecia? Tá? Para facilitar o controle, eles riscavam os cavalos que tinham perdido, eles faziam um risco de giz em cima. Então eles falavam que o risco veio disso, né? Você vai apostar nesse cavalo? Vou. Ah, mas e o risco? Né? Ou seja, e o perigo de você perder o que você estava apostando? Tem outras pessoas que falam que veio do latim, né? Do riscare, né? Que tem a ver com ousar, né? Quando você ousa alguma coisa, você faz um investimento, você faz alguma coisa, você está ousando, você está correndo um risco, obviamente, para ter um retorno, tá? A origem da palavra importa pouco, eu só costumo colocar porque o pessoal às vezes pergunta, mas é só curiosidade. É importante a gente saber, gente, que apesar do risco ele ser conhecido há muitos anos, né? Desde o século X, século XI, o controle de risco, tá? Ele foi bem mais recente. Ele começou a ser trabalhado só com o amadurecimento da matemática, né? Quando a matemática ela conseguiu evoluir na teoria das probabilidades, né? Você consegue calcular mesmo a probabilidade de algo dar certo ou de algo dar errado, tá bom? Bem, e quais são os tipos mais comuns de risco, tá, Gilberto? Bom, a gente tem o risco de mercado, o risco operacional, o risco legal e o risco de crédito. Esse risco legal não é aquele risco bacana não, tá, gente? É o risco no sentido legal, da legalidade. Vou explicar cada um deles com mais detalhes. Risco de mercado, tá, gente? O que é importante você entender do risco de mercado? É o risco que todas as empresas estão sujeitas. Envolve uma visão de país, uma visão de mundo, tá? E ele é sempre externo à empresa e cada uma das empresas pode fazer nada ou pode fazer muito pouco para anular o problema. O máximo que a empresa pode fazer é se preparar para enfrentá-lo, tá? Teve até, estou dando como exemplo aí a recente variação do dólar, né? O dólar de dezembro até agora ele subiu 42%. Uma empresa que trabalha, que depende muito de mercadoria importada, ela não tem jeito, ela vai ter que aumentar o preço dela para continuar, né, arcando com os custos. Só que não existe garantia nenhuma que os clientes dela vão estar dispostos a pagar 40% a mais no produto. Pode ser que estejam, pode ser que não, e a empresa vai ter que decidir o que faz, se ela perde mercado ou se ela abre mão de uma fatia do lucro. Algumas pessoas às vezes também me perguntam, poxa, Beto, essa questão do Covid, isso é um risco de mercado? Sim, é um risco de mercado. Por quê? Todas as empresas foram impactadas por isso, tá? Eu não conheço nenhuma empresa que pode falar que está 100% normal, tá? E um exemplo, né? Para você ver o caso do Pitágoras. Pitágoras pôde resolver o problema, inventar a vacina, né? Curar todo mundo, quem dera, né? Não pôde. O que ele fez foi enfrentar o problema à sua maneira. Nós estamos aqui tendo, né, aula online porque surgiu aí um risco, surgiu um imprevisto, não está permitindo aula presencial, tá? Então, risco de mercado, gente, impacta todas as empresas. A alta do petróleo, por exemplo, ela é um risco de mercado. Eu acho engraçado porque às vezes tem gente que pergunta assim, Gilberto, mas eu não tenho carro, então a alta do petróleo não faz a menor diferença para mim. Isso não é verdade, pessoal, porque quando você tem uma alta do petróleo, por exemplo, tudo que essa pessoa consome, né, mesmo que ela consuma poucas coisas, ela só consome alimentos e tal, tudo isso é transportado e por derivado de petróleo, né? O diesel é um derivado de petróleo. Então, quando você tem um aumento no petróleo, ele impacta todo mundo, é um risco de mercado, mesmo quem não faz uso direto, tá? Acaba sendo impactado. É claro que tem empresa que é mais impactada e empresa que é menos impactada,
ok? Mas envolve todo mundo. Gilberto, e o risco operacional? Esse risco, gente, ele está ligado às operações da empresa. Ele não tem outro jeito de falar, tá? Ele é uma perda que teve, como assim, é a consequência de algum erro de sistema, algum controle inadequado, alguma falha de gerenciamento, algum erro humano, tá? Como é que se combate isso, tá? Esse risco ele já é de cada empresa, tá bom? Como é que se combate isso, Gilberto? Bom, você combate com um treinamento, você faz um planejamento estratégico, você faz uma infraestrutura robusta, você cria regras dentro da empresa, tá? Que evitam você ter esse tipo de risco. Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. Qualquer loja, tá, gente? Vocês já viram isso, tá? É muito comum, às vezes, você tá numa loja, as lojas de material elétrico ali no centro, elas têm sempre esse controle. Vai ter uma pessoa te atendendo, tem um vendedor te atendendo. Aí você fala com ele, você explica o que você quer, ele seleciona ali todos os equipamentos que você precisa, que você está solicitando, e ele não te entrega esse equipamento, tá? Ele fala para você buscar num balcão depois que você pagou. Aí você vai passar no caixa, você vai pagar e aí você vai para um outro balcão onde um outro funcionário vai verificar com a notinha que você pagou se é aquilo ali que você está levando. Por que que eles estabeleceram esse tipo de controle, tá, gente? Porque equipamento eletrônico, às vezes você tem peças que são muito pequenas, tá? A pessoa quiser agir de má fé, ela quiser colocar uma peça no bolso ali, ela pode estar levando um equipamento de um valor considerável. E às vezes a mesma peça, aparentemente a mesma peça, ela varia muito de preço. Então você tem, por exemplo, você tem um disjuntor modelo A, por exemplo, tá? Ele custa 12, 15 reais, é um disjuntor comum, o material que está lá dentro é mais simples, então ele é barato. E você tem disjuntores especiais, classe D, classe F, que são disjuntores que às vezes tem até ouro lá dentro, tá? Para garantir assim, um contato melhor, não pode falhar. Então, assim, externamente, eles são muito parecidos, o que varia é o código, tá? Só que enquanto um custa 12, 15 reais, você tem disjuntores que chegam a custar 25 mil reais, tá? Então, para você não ter um risco operacional, né? Para não acontecer de você... Imagina para a empresa receber 15 reais num equipamento que custou 25 mil reais, isso é trágico, tá? Então, para você não ter esse risco operacional, eles estabeleceram esses sistemas, estabeleceram esse controle. Uma pessoa te atende, depois de pagar, uma outra pessoa vai verificar se você está levando exatamente aquilo que você pagou, tá? Poderíamos ficar a noite inteira aqui, tá? Falando de formas de evitar esse risco operacional, tá? Mas é questão disso, é questão de treinamento, é questão de desenvolver bons sistemas, tá? Agora, sim, não adianta, pessoal, você querer implantar uma solução que ela custa mais caro do que o problema que você está querendo resolver, tá? Um exemplo clássico que tem aí na literatura, tinha uma empresa que estava tendo algumas perdas em embalagem. Aí eles foram ver, eles estavam perdendo assim 12, 15 mil reais por mês com problema de embalagem. Aí contrataram uma empresa, foram, né, até na própria empresa de embalagem e falaram assim, olha, nós estamos tendo essa perda, a gente quer reduzir essa perda. E a empresa fez um estudo e voltou para eles falando o seguinte, olha, vocês vão ter que investir 2 milhões e meio de reais para reduzir essa perda para 3, 4 mil reais por mês. Bom, o dono da empresa falou o seguinte, peraí, você quer que eu invista essa quantidade de dinheiro para economizar 10 mil reais por mês ou até menos? É isso. Falei, não, gente, esse dinheiro no banco ele rende muito mais do que isso.
tá? Então, assim, não vou fazer esse investimento. Então, o que aconteceu? A empresa, ela continuou com aquela perda? Não, ela voltou para a empresa e falou assim, não, eu quero que vocês me apresentem uma solução economicamente viável. Eu não quero ter essa perda, só que eu também não quero ter que gastar uma fortuna para economizar nisso, tá bom? Antes de ir para frente, eu gosto de citar, né, um caso de risco operacional que as empresas correm e que muitas vezes é trágico, tá? Então, assim, o que aconteceu em Brumadinho foi um risco operacional. Eu não estou julgando as pessoas da Vale, mas aquilo foi um risco operacional. Eles sabiam do risco que tinha ali e continuaram trabalhando. Algumas vezes as pessoas vêm e falam assim, poxa, Gilberto, mas tem minas na África, minas até na Alemanha, tem minas em outros países, minas nos Estados Unidos, que apresentavam um nível de risco maior, né? Existem ainda, né? Usinas, né, que apresentam um risco maior de rompimento do que Brumadinho apresentava, e as empresas lá continuam operando numa boa e lá não rompeu. Tudo bem, pessoal, eu concordo com isso, só que você não, quando você está avaliando o risco operacional, você não tem que avaliar só o risco para a empresa, tá? Porque o que aconteceu no caso da Vale, tá? A Vale, ela estava vendo um risco para ela, falou assim, olha, se a represa arrebentar, qual que é o risco para a Vale? O risco é que nós vamos ter que parar a mina, eles vai destruir ali um armazém, né, onde o pessoal almoça, e só. O prejuízo para a Vale é que nós vamos ter que parar de funcionar e vai destruir um galpão nosso. Tá, e para resolver isso, qual que é a solução? A solução é parar de trabalhar agora. E o pessoal lá decidiu, falou assim, poxa, mas esse risco aí, eu vou continuar trabalhando. Então, assim, o risco para a Vale, como empresa, tá? Não estou fazendo julgamento de valores, mas o risco para a Vale era muito pequeno. O prejuízo de parar era muito grande e o risco de continuar era pequeno. O que não foi considerado foi o risco para a população, ok? E todo mundo sabe como é que terminou essa história, tá? Mas isso não é só no Brasil, não, tá, gente? O maior desastre ambiental marítimo que já aconteceu foi uma plataforma de petróleo da British Petroleum lá no Golfo, né, do México, e explodiu uma plataforma de petróleo lá e soltou petróleo no mar inteiro, fora a quantidade de gente que morreu lá. Lá só não morreu mais gente porque a plataforma de petróleo estava quase que vazia, né? Ela opera com o mínimo de pessoal possível. Agora, podia ter morrido 500 pessoas naquele acidente, por causa do tamanho da explosão, só que foi no meio do mar. Então, morreu uma quantidade menor de pessoas. Agora, em termos de poluição, foi um desastre ambiental violento. E aí vocês pensam, falam assim, poxa, Beto, mas que risco operacional que aquela empresa correu? Bem, pessoal, tinha uma válvula de emergência, tá? Para grandes profundidades. A informação que eu tive na época era que aquela válvula, ela custaria, para ser instalada naquele poço de petróleo, ela custaria em torno de 250, 265 mil dólares. E os diretores da British Petroleum acharam que era muito dinheiro numa válvula que podia nunca ser usada. Eles tinham outras 18 plataformas de petróleo do mesmo jeito, algumas delas tinham essa válvula instalada e nunca tinha sido necessária, né? Eles citaram na época, tinha plataforma de petróleo funcionando há 25 anos, e aquela válvula, igual eles falaram, enterrou 250 mil dólares lá, que não serviu para nada. A questão é que, no caso dessa plataforma onde aconteceu o acidente, esses 250 mil dólares, se eles tivessem sido investidos, né,
eles teriam evitado prejuízos de 12 bilhões de dólares. Então, foi um risco operacional que eles correram e provavelmente a pessoa que fez, né, que tomou essa decisão foi demitida, porque deixou de gastar 250 mil dólares, mas custou 12 bilhões de dólares para a empresa. Bom, continuando, risco legal, tá, gente? O risco legal é uma perda quando um contrato ele não pode ser legalmente amparado, ou seja, o documento ou está insuficiente ou aconteceu alguma ilegalidade. Nós temos vários casos para comentar para vocês, tá? Desde o mais simples, imagina, vou falar de contrato de banco, tá? Que é onde eu trabalhei e a gente tinha mais dessa situação. Imagina que você vai fazer um contrato de empréstimo com o cliente e o cliente assina diferente da assinatura oficial dele, vamos dizer assim, ele assina de outra forma. E o gerente é muito amigo da pessoa, né, da questão de confiança, não confere a assinatura que a pessoa colocou no contrato e empresta o dinheiro para essa pessoa. É óbvio, né, gente, que a pessoa deve ter feito isso já com má fé, com alguma má intenção. Quando ela for ser cobrada por aquele contrato, a primeira coisa que a pessoa vai virar e falar assim, mas cadê o contrato que eu assinei? Vão apresentar um contrato para ela, vai falar, mas essa assinatura não é minha, tá? Muitas vezes, pessoal, é exatamente por isso que costuma ter testemunha em contrato. Só que na justiça é complicado, porque dentro de um banco, quem vai ser testemunha são os funcionários do próprio banco, né? Você não vai sair na rua pedindo para a pessoa que está passando aqui, ó, você pode ser testemunha aqui do contrato, que é ele que está assinando aqui o documento, depois você nem acha essa pessoa, né? Então, assim, você move um processo judicial contra uma pessoa dessa, o banco vai ter muita dificuldade de receber esse dinheiro. Por quê? O cara assinou de má fé, não conferiu a assinatura, não adianta falar que teve testemunha, porque a testemunha é funcionário do banco, né? O advogado da outra parte, se for um pouquinho inteligente, vai alegar que o cara está sendo coagido a falar. É por isso, tá, pessoal, que além de conferir a assinatura da pessoa que está assinando, nenhum banco mais empresta dinheiro direto para a pessoa, tá? O cara não tira dinheiro lá do cofre do banco e entrega na mão da pessoa. Todo tipo de empréstimo é liberado em conta corrente. Por quê? Porque amanhã, se o banco tiver qualquer problema relacionado à assinatura do contrato, ele tem o seguinte argumento, ele pode falar assim, tá bom, não foi você que assinou não, mas o dinheiro foi depositado na sua conta e foi você que emitiu esse cheque, foi você que fez a transferência, tá? Então, você vê, isso é uma forma de evitar esse risco, tá? Gilberto, e documentação insuficiente? Documentação insuficiente, gente, é o exemplo mais fácil de entender, que tem alguns contratos que, por exemplo, ele tem como garantir uma nota promissória. E no contrato fala que a garantia é a nota promissória. Aí você vai cobrar esse contrato, né? Supondo que a pessoa não pagou, você vai lá cobrar esse contrato. Cadê a nota promissória? Sumiu, ninguém acha, ninguém encontra. Então, assim, quer dizer que você não vai poder cobrar aquela dívida? Vai. Mas você está com risco. É bem provável que você ou vai ter, né, uma dificuldade maior para receber da pessoa aquilo que você está cobrando, ou você vai ter um custo extra, você vai ter um custo maior e que acaba te representando uma perda, gente, né? Porque se eu empresto R$100 para uma pessoa e eu consigo receber esses R$100, só que eu tive que pagar R$20 ali para um cara alto, grande, forte, ir lá e dar um sacode na pessoa, na verdade, quanto que ficou no meu bolso? Ficou 80, ou seja, eu perdi dinheiro, tá bom? Próxima vez paga 25 e pede para o cara bater com vontade. Brincadeira, tá, gente? Não estou incentivando violência, não, viu? Está gravado, está indo para o YouTube, eu sou boa pessoa de paz, né? Jamais vou fazer isso. Nós estamos aqui descontraindo, tá? Bom, pessoal. Justamente porque está gravado, né? Eu lembrei disso no meio da brincadeira. Então, assim, e o que acontece também? Tem uma outra situação, tá bom?
tem uma situação de ilegalidade que é o seguinte, vamos supor que assinou o contrato, tá tudo certinho, a assinatura da pessoa foi conferida, não tem problema nenhum. Só que nesse contrato, gente, o banco escreveu uma cláusula que, se a pessoa não pagasse, ele poderia publicar fotos da pessoa na internet, poderia fazer constrangimento, poderia invadir um programa da pessoa falando que ele está devendo. Gilberto, mas isso está escrito no contrato. Tudo bem, pessoal. Estar escrito num contrato não quer dizer que é legal. Então, assim, se você... Não adianta nada você escrever um contrato com a pessoa, tá? Escrevendo, se o que está escrito é contra a lei, tá? Por exemplo, eu vou emprestar dinheiro para uma pessoa. Eu até posso pegar o contrato lá e escrever, se a pessoa não me pagar, eu posso bater nela. Eu posso escrever isso, a pessoa pode assinar, isso não significa que eu vou poder fazer isso, mesmo estando escrito no contrato. Por quê? Porque isso é legal, uma pessoa não pode agredir outra, ok? Então, a legalidade, ela tem todas essas etapas. Eu preciso ver se o documento está bem preenchido, se não está faltando nenhum pedaço e se não tem nada nele que vai contra a lei. Ok? Então, assim, os riscos legais são esses. Normalmente, tá, pessoal? Você tem um bom departamento jurídico, minimiza, né? Mas não elimina esses riscos, tá bom? E risco de crédito, Gilberto? Bom, pessoal, risco de crédito, ele é uma perda quando um cliente não honra, né? Não paga seus compromissos. Essas perdas, elas têm diversos níveis. Eu vou falar só os 3 mais comuns dele, que é o seguinte, é quando o cliente paga tudo que devia, mas depois do vencimento, ele é mais conhecido como atraso. Algumas pessoas até viram e falam assim, pô, Gilberto, mas isso não é risco de crédito, a pessoa não teve nenhum prejuízo, às vezes tem até um ganho financeiro, né, porque cobra multa, cobra juros. Mas, pessoal, não deixa de ser um risco, tá? Vamos dizer que foi um risco com um final feliz, porque a pessoa conseguiu receber tudo, mas até receber, né, pode ter gerado uma tensão ali, não foi fácil não, tá? O segundo nível é quando a pessoa paga apenas uma parte do que deve, e ela é conhecida como inadimplência parcial, né? Ou seja, uma parte não foi paga. E o terceiro e pior nível é quando a pessoa não paga nada, é inadimplência, tá? Não tem complemento, tá, gente? Não tem o inadimplência total, apesar que algumas vezes as pessoas escrevem isso, mas inadimplência total é a mesma coisa que subir para cima. Pleonasmo, não tem muito sentido, porque inadimplência significa não pagamento. Quando é parcial, você fala inadimplência parcial porque é o não pagamento de uma parte. Agora, quando você fala não pagamento, é não pagou, ok? Vamos em frente. Apesar disso não ser questão de prova, muita gente me pergunta a diferença entre risco e incerteza. Gilberto, risco é a mesma coisa que incerteza? Não, pessoal, não é a mesma coisa, tá? E o jeito mais fácil de entender é o seguinte, o risco, ele pode ser calculado, ok? Incerteza não pode, ela não pode ser calculada. Claro que assim, ela não pode ser calculada com as informações que eu tenho naquele momento, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Eu quero fazer um seguro de carro. Eu tenho 2 riscos quando eu vou fazer um seguro de carro, ok? Eu não consigo me livrar do risco. Por quê? Porque uma de 2 coisas vai acontecer. Se eu fizer o seguro, eu estou me livrando do risco de acontecer um acidente, tá? E ter o carro pago. Ou seja, eu paguei o seguro, então eu estou garantindo o meu patrimônio. Por outro lado, se eu faço um seguro, mas não aconteceu nada com o meu carro, eu perdi dinheiro também. Então, o que acontece?
eu tenho, na verdade, dois riscos. Eu estou trocando um risco pelo outro. Eu estou trocando o risco de ficar sem meu carro definitivamente, ter um acidente. Estou trocando o risco de sofrer um processo, né? Se eu for, bato num carro, aí mais caro, a pessoa vai entrar contra mim na justiça para recuperar o prejuízo que ele teve. Ou eu estou correndo o risco de fazer o seguro e ter, entre aspas, jogado dinheiro fora. Ficou claro para todo mundo essa questão? Fala assim, eu não consigo eliminar um risco. Eu consigo trocar um risco pelo outro. É claro que, por exemplo, a pessoa que tem um carro de 30 mil reais e vai lá e paga um seguro de R$ 1.000, por exemplo, ela está trocando um risco de 30 mil reais, de perder o carro dela inteiro, por um risco de perder os R$ 1.000 do seguro, tá? É claro que muita gente vira e fala assim, ô Gilberto, mas é claro que eu prefiro perder R$ 1.000 do que perder 30 mil reais. Tudo bem, pessoal, eu concordo, eu também prefiro isso, é por isso que eu faço o seguro do meu carro, tá? Só que o que eu quero deixar claro é que não estou ficando livre do risco, ok? Eu estou trocando um risco maior por um risco menor, isso é questão de inteligência, tá? Mas você está ficando livre do risco, Gilberto? Não, não estou. Fiz seguro, estou correndo o risco de ter feito seguro à toa, de ter pago o dinheiro para o banco e não receber nada em troca por isso, tá? Eu até tenho uma visão diferente, né? Eu acho que eu recebo tranquilidade, mas enfim, cada um é que sabe de si, tá? Mas o que importa aqui para nós, tá? Risco pode ser calculado. Incerteza eu não posso calcular. Não tenho como calcular, tá bom? Vamos em frente. Gilberto, e como é que risco influencia os juros, gente? Bom, antes da gente entender como é que risco influencia os juros, a gente tem que entender um negócio chamado spread bancário. O que é spread bancário, tá? Spread bancário, gente, é a diferença entre o que o banco paga para quem deposita dinheiro, para quem aplica dinheiro no banco, e o que ele cobra de quem pega dinheiro emprestado no banco, tá? Então, para simplificar aqui, vamos pensar que quando você deposita dinheiro no banco, o banco te remunera 1% ao mês, tá bom? E quando alguém pede, ou quando você mesmo pede dinheiro emprestado para o banco te cobra 5% de juros. Então, o spread bancário é 4%, ou seja, o spread bancário é essa diferença. É quanto as pessoas, né, elas costumam dizer assim, é quanto o banco fica para ele, tá? Eu vou até explicar um pouquinho melhor que não fica para ele não, mas é a diferença entre as taxas, tá? Tem muita gente que fica indignada, não, quando eu deposito dinheiro no banco, o banco não me paga nem 1%, mas se eu vou pedir dinheiro emprestado, o banco me cobra 8%. Essa diferença é o spread bancário, tá? Vou explicar como é que o risco influencia nisso. Aqui, pessoal, tem um gráfico, tá? Ele é de 2017, 2018, a fonte dele é do Banco Central, e ela está falando o seguinte, com o que o banco gasta esse spread, tá? Porque esse spread é a diferença entre o que o banco te paga quando você aplica e o que ele te cobra quando você pega dinheiro emprestado. Então, assim, para onde que vai esse dinheiro, tá? Então, aqui tem um gráfico, mas eu acho ele um pouco confuso. Eu prefiro usar essa tabela aqui, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos... Opa, mexe nisso não. Nós temos esses 4% aqui, que é o spread bancário, ok? Como é que ele está decomposto, tá? Tem um pedacinho dele que é o compulsório, é o custo do compulsório, tá? Os bancos têm que fazer depósitos compulsórios junto ao Banco Central. Então, um pedaço do dinheiro que você deposita no banco, o banco não pode emprestar para outras empresas, para outras pessoas. Esse dinheiro ele fica lá no Banco Central e ele serve como uma garantia para o mercado, tá? Só que como é um dinheiro que o banco não pode emprestar, na verdade é um custo, né? O dinheiro está parado lá, ok? 0,54% daqueles 4%, né? 0,54%, eles são custo administrativo.
é para pagar as contas do banco, a folha, aluguel, conta de luz, de água, impressão de cartão, de talão de cheque, salário de diretor, de funcionário, seguro, é para pagar tudo, tá? 0,75 é imposto. 1,50 é inadimplência. E o lucro dos bancos é 1,08%, tá? Então fica parecendo o quê, tá, gente? O que é importante aqui da gente entender? É para onde que vai essa diferença. Então, assim, os 4% que os bancos cobram a mais, né, de quem pega o dinheiro emprestado para quem aplica dinheiro nos bancos, 1% é lucro, né? Um pouquinho mais do que isso é lucro. Só que o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que lucro de banco é tributado quase que em 25%. Ou seja, desse 1,08 aí, 0,26, né, 0,27, na verdade, são impostos. Ok? E outra coisa que a gente tem que lembrar também é que lá daquele 0,54% de custo administrativo, nós temos todos os impostos, FGTS, INSS e PIS, COFINS, né, e uma série de outros impostos que também estão ali dentro do custo administrativo. Ou seja, na verdade, o imposto, gente, ele chega quase, tá, a 1,20% disso, tá? Bom, mas tá, Gilberto, você explicou isso, e qual que é a conclusão que a gente chega, gente? Que sim, os bancos lucram demais, né? Porque você vê, o banco aí, ele tá ganhando mais dinheiro do que a pessoa que colocou o dinheiro no banco, né? Porque a pessoa que colocou no banco, em tese, está ganhando 1%, e o banco está ganhando 1,08%. Pô, às vezes as pessoas também me perguntam, pô, Gilberto, será que se é justo o banco ganha mais dinheiro do que quem coloca o dinheiro dentro do banco? Bom, gente, se é justo eu não sei, mas tem uma questão que é a seguinte também, né? Você deposita seu dinheiro no banco, você aplica o dinheiro no banco, qualquer perda que o banco tiver, qualquer inadimplência que o banco tiver, é problema do banco, não é problema seu. Ou seja, na verdade, o risco, né, já que a gente está falando de risco, ele é todo do banco, ele não é de quem aplicou lá no banco. E qual que é o maior percentual que a gente encontra? A gente encontra uma inadimplência de 1,5%. Gilberto, o que essa inadimplência está fazendo aí? É o seguinte, pessoal, não tem almoço grátis, tá? Não tem outro jeito de explicar isso. Quem que paga por aqueles que não pagaram? Né? Vamos pensar o seguinte, 100 pessoas pedem dinheiro emprestado para um banco e 5 não pagam. Vocês acham que o banco vai fazer o quê? O banco vai ficar com aquele prejuízo daquelas 5 pessoas ou ele vai ratear esse prejuízo para as 95 pessoas que pagaram? Ele vai, né, respondeu, né, resposta certa é quem disse que o banco vai ratear esse prejuízo para quem está pagando. E onde que o banco, como é que o banco faz isso? Como é que ele rateia o prejuízo? Né? Porque o banco ele não vai lá e debita na conta de ninguém um valor. E você pergunta para a gente, mas que valor que foi esse que você debitou na minha conta? Ah, não, isso aí é porque teve um cara aí do seu bairro que não pagou, então eu estou te cobrando um pedaço. Isso é ilegal, o banco não poderia fazer esse débito. Então, o jeito legal, né, dentro da legislação, que os bancos encontraram para cobrar de quem paga aquilo que os outros não pagaram, é aumentando a taxa de juros. Gilberto, você está querendo me dizer que quando eu pago 5% no empréstimo, 1,5% do que eu estou pagando é para cobrir o que os outros não vão pagar? É isso mesmo, você entendeu certo. É exatamente isso. Aí a pessoa às vezes fica até meio revoltada, né? Fala assim, pô, mas eu não acho certo eu pagar pela inadimplência dos outros. Eu concordo com você, eu também não acho certo eu pagar pela inadimplência dos outros. Só que, e se eu ficar inadimplente, alguém vai pagar pela minha inadimplência? Vai. O banco rateia essa inadimplência. Ô, Gilberto, mas eu não acho isso certo. Tudo bem, pessoal. Já chegamos à conclusão que ninguém acha isso certo. Então, vamos para o próximo slide, né? Vamos ver o seguinte.
A inadimplência é um problema no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro você tem inadimplência, tá? O Brasil, em 2018, como nos anos anteriores, ele foi campeão mundial disso aí. Ele foi campeão mundial de inadimplência. Eu não sei se vocês já ouviram falar num negócio chamado cheque sem fundo, né? Mas o Brasil emite mais cheque sem fundo do que os Estados Unidos, o México e a Europa inteira juntos. Tá? Só o Brasil emite mais cheque sem fundo do que a Europa inteira, Estados Unidos e México. Aí as pessoas falam assim, pô, Gilberto, mas por que isso acontece? Bom, vamos entender, pessoal. A inadimplência no Brasil é altíssima. Por quê? Porque processo judicial no Brasil, pessoal, eles duram muito tempo, tá? Eles chegam a durar 10 anos ou mais e não são resolvidos em menos de 5 anos, tá? Enquanto que nos Estados Unidos, o mesmo processo dificilmente demora mais do que 30 dias, tá? E no Japão, Gilberto? Gente, no Japão eu não vou nem falar porque é até crueldade, tá? Um processo de inadimplência no Japão, ele dura 3 dias úteis. Quando muito, tá? Por que isso acontece, Gilberto? Bom, temos uma série de questões, tá? Não é que o judiciário brasileiro seja ruim, não, tá, gente? Eu não estou questionando o judiciário brasileiro. Mas eu estou falando assim, a Constituição brasileira, as leis brasileiras, tá? Elas foram escritas, elas estão escritas de uma forma que costuma beneficiar a pessoa inadimplente, tá? Eu vou dar um exemplo no caso do cheque sem fundo, igual eu falei aqui. No caso do Brasil, vamos supor que eu emito um cheque sem fundo e passo para uma loja, passo para uma outra pessoa. A pessoa vai lá, deposita o cheque na conta dela, o cheque volta sem fundo. Tá, o que isso vai acontecer comigo? Eu que emiti o cheque sem fundo. Eu posso ir lá e sustar o cheque. Eu susto o cheque, eu alego distrato comercial e não tem que provar nada. Eu só alego para o meu banco, eu ligo lá para o meu gerente, olha, susta esse cheque aí para mim, porque a pessoa não me entregou a mercadoria, e então eu não vou pagar o cheque. Isso pode ser verdade, isso pode ter acontecido. Eu posso ter pedido para sustar o cheque, porque eu fiz uma compra, dei o cheque, né, e a mercadoria não chegou, tá? Só que no Brasil, a empresa é que tem que provar que me entregou. Ela tem que mover um processo judicial. Eu tenho que ser citado. Isso muitas vezes demora, tá? Para vocês terem uma ideia, uma vez eu entrei com ação contra um supermercado que funcionava 24 horas. Ele ainda funciona, tá? 24 horas por dia. O oficial de justiça levou 8 meses para notificar esse supermercado. Agora imagina, se levou 8 meses para notificar um supermercado que está aberto 24 horas por dia, sempre tem um representante legal lá dentro, imagine a dificuldade que a empresa, para quem, né, eu entreguei o cheque sem fundo, teria para me notificar. Eu sou uma pessoa física. Porque enquanto essa empresa não me notificar, o processo não anda. Essa é a legislação brasileira, tá? Como é que funciona nos Estados Unidos, tá? Funciona o seguinte, a pessoa também pode ligar para um banco e falar assim, olha, eu estou sustando esse cheque porque eu não recebi uma determinada mercadoria, né? Vamos pegar o mesmo exemplo só para facilitar. Perfeitamente. Só que no momento em que eu susto um cheque, o banco ele é obrigado, né? Assim, ele tem que confirmar com a empresa. No momento que a empresa lá que recebeu o meu cheque for depositar o cheque, ele tem que confirmar com a empresa se eu realmente não recebi a mercadoria. Se a empresa falar que não, que me entregou a mercadoria sim, o banco, né, o meu banco, ele é obrigado a me informar isso, o meu banco tem que entrar em contato comigo e eu tenho 10 dias úteis
para ir num juiz e provar que eu não recebi aquela mercadoria. E a empresa também vai ser informada do dia e hora que eu vou lá no juiz para poder comparecer e provar que me entregou. Ou seja, não existe essa questão de citação. A citação é responsabilidade do banco. Aqui no Brasil, os bancos não querem saber disso, não querem essa responsabilidade, fizeram um lobby danado no Congresso e não é obrigatoriedade deles, tá? Então, assim, muitas vezes o que acontece na prática do Brasil? Quando a empresa recebe um cheque sem fundo, elas, não vou mentir para vocês não, tá, gente? Na grande maioria das vezes, ela desiste de cobrar. O que ela faz é não vender mais para aquela pessoa, tá? E não vende mais, mas o custo de cobrar aquilo ali, ela prefere absorver. E como é que ela absorve esse custo? Do mesmo jeito que o banco. Ela aumenta o custo para todos os clientes, para cobrir o custo do inadimplente, tá? Ô, Gilberto, e você falou que no Japão é pior ainda. Como é que é isso? É, gente, no Japão é pior ainda. No Japão, a pessoa sustar um cheque, ela tem 3 dias úteis para procurar um juiz, para convocar a empresa, para comparecer ambos perante um juiz e conseguir convencer o juiz que ele tem razão daquilo ali e voltar no banco e apresentar, vamos dizer assim, a certidão, né, a decisão do juiz favorável para ele. Se a pessoa não fizer isso em 3 dias, ela tem o CPF cancelado. E não é o CPF só junto ao banco, não, tá, gente? É o CPF, vamos dizer assim, lá eles têm um cadastro mesmo, porque CPF, né, é cadastro de pessoa física. Só que no Brasil, isso é o seguinte, você tem o CPF, é um número. Agora, ninguém tem aonde consultar, vamos dizer assim, até existe o Serasa, né, existe o CDL, existe esses órgãos de proteção ao crédito, mas aqui no Brasil esse trem não é muito levado a sério. Agora, no Japão, se eles bloqueiam o seu celular, o seu CPF, você não pode mais ter conta de telefone, conta de água, conta de luz, você não pode ter contrato de aluguel, você não pode trabalhar, sabe? Então, assim, o que isso acontece, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, Gilberto, mas isso é uma crueldade muito grande com os japoneses. Não, gente, não é questão de crueldade, é uma questão de seriedade. Então, lá no Japão, quando uma pessoa ela pede para assustar um cheque, ela tem que ter muita razão, ela tem que ter muita tranquilidade do que ela está fazendo, porque ela sabe que se ela estiver pedindo para assustar um cheque e ela não tiver razão, ela vai sofrer as consequências. Aqui no Brasil, o cara pede para assustar um cheque e fala assim, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada e 98% das vezes é o que acontece, não acontece nada. O cara falou assim, eu não compro mais nessa loja, eu vou em outra lá e me vende, tá? Vou falar mais sobre isso depois, tá? Ações de combate à inadimplência. Mas no Brasil costuma ser muito desse jeito, tá? Quem que nunca ouviu anúncio de empréstimos sem consulta ao Serasa? Ou seja, no Brasil eles colocam na televisão que se você deu cheque sem fundo, eles não querem nem saber. Eles te emprestam dinheiro mesmo assim, né? Então, você acaba tendo uma inadimplência muito alta. Por quê? Porque não existe controle, né? Não existe... a punição é pouca. Bom, já que o KIC, né? Já que o KIC é uma expressão que existe aí no setor bancário, talvez nem exista mais, né? Isso tem mais de 20 anos, tempo que eu trabalhava lá, que é uma brincadeira que fala o seguinte, já que a inadimplência afeta o seu spread bancário, o que eu posso fazer para não ser tão afetado por ela, tá? Bom, pessoal, vocês agora sabem e entenderam por que a inadimplência influencia os seus juros, os juros que você paga, os juros que todo mundo paga é influenciado pela inadimplência, tá? Não é à toa que quando a gente pega tipos de empréstimo diferentes, a gente paga juros diferentes. Por quê? Porque cada um deles tem um risco, tá? Vamos para frente aqui. Vamos pegar a operação de desconto de duplicados. Deixa antes de eu aprofundar nesse assunto, eu explicar para vocês qual que é o objetivo disso daqui. Nós vimos os tipos de operações bancárias, desconto duplicado, desconto de cheque, tal, papapá. Nós vimos os tipos de garantia, hipoteca, alienação fiduciária, penhor, aval, tal.
O que nós vamos fazer agora, gente, é olhar para as operações de crédito que nós conhecemos, olhar para as garantias que nós também conhecemos e falar o seguinte, poxa, como é que eu demonstro para o banco que a minha operação tem menos risco? E aí o banco, no momento em que ele percebe que a operação tem menos risco, o banco vai me cobrar menos juros. Entenderam o objetivo? O objetivo é esse. É como tornar as minhas operações mais seguras para o banco. Gilberto, eu não entendi muito bem. Você pode dar um exemplo mais simples? Posso. Vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu vou pedir R$10 emprestado para algum de vocês, para algum aluno. A pessoa pode parar e pensar assim, pô, emprestar R$10 para o Gilberto, né? Se eu não encontrar com ele mais, eu vou perder R$10, pô, esse negócio está meio arriscado. Ah, Gilberto, te empresto, mas eu vou cobrar 50% de juros. Você está me devendo 15%. Combinado? Ah, combinado. O risco é muito alto, então a pessoa me cobra um juros muito alto. Por outro lado, vamos supor que eu estou com a minha aliança de casamento, tá? No dedo, ela é de ouro, tá, pessoal? E eu viro para a pessoa e falo assim, pô, você me empresta R$10? E olha, eu vou deixar a minha aliança com você. A hora que eu te pagar, você me devolve a aliança. A pessoa fala assim, pô, a aliança do Gilberto deve valer uns 20 conto. Eu estou emprestando R$10, se ele não me pagar, eu vendo isso aqui, recupero meu prejuízo. Então, assim, o risco é pequeno. Gilberto, tá bom, eu te cobro 50 centavos. Você me paga R$10,50 aí semana que vem. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu diminuí o risco da operação, eu diminuí a probabilidade de calote. Eu deixei claro para a pessoa que o meu compromisso em pagar é tão forte que eu estou oferecendo uma garantia. E a pessoa avaliou a garantia e falou, realmente faz sentido o que o Gilberto está oferecendo, e não ofereceria essa garantia se fosse para não me pagar. Então, eu posso cobrar um juros menor, porque o meu risco de inadimplência caiu bastante. Ok? Então, é nessa linha que nós vamos seguir, pessoal. Vamos agora, então, para a operação de desconto de duplicatas, tá? O que acontece com essa operação? Você já tem duplicata colocadas em garantia nessa operação, e é difícil você adicionar outras garantias. Então, o que o mercado costuma fazer? Você aumenta o percentual de garantias. Como é que isso funciona, Gilberto? Olha, o exemplo mais comum é o seguinte, uma empresa ela vai oferecer 200 mil em duplicatas para descontar 100 mil. O que significa isso? Poxa, se o banco tem 200 mil de duplicatas e só está emprestando 100 mil, mesmo que o banco não receba uma parte daquelas duplicatas, né, mesmo que uma parte daquelas duplicatas não sejam pagas pelos clientes, poxa, dificilmente o banco vai ficar sem receber. Então, isso reduz, tá, o risco de inadimplência. E o banco costuma oferecer uma taxa de juros menor, ok? Desconto de cheque é a mesma coisa. A pessoa oferece mais cheques. E fatura de cartão de crédito, Beto? Olha, pessoal, na prática, é impossível você adicionar garantia para esse tipo de financiamento. Por quê? Porque, na verdade, ele nem tem contrato. Não existe o contrato, adiantamento de fatura de cartão de crédito. Ele não é assinado, sabe? É um acordo operacional entre as partes. Então, assim, você não tem legislação para adicionar garantia nisso. Normalmente, o custo de você adicionar uma garantia nessa operação seria caro. E outra coisa, tá? Esse é um tipo de operação que ela é monopólio dos bancos. Monopólio. Você tem a fatura de cartão de crédito ali, você só pode descontar o recebimento de cartão de crédito com aquele banco. Então, assim, que motivo que ele vai ter para te dar um desconto? Ele não vai ter motivo para te dar desconto, ele não quer te dar desconto, tá? Então, na prática, isso aí não funciona, tá? Então, assim, fazendo um resumão, desconto de duplicata e desconto de cheque, como é que eu adiciono garantia? Eu aumento o percentual, ok? Fatura de cartão de crédito, poderia dizer a mesma coisa, mas na prática não funciona.
Cheque especial, gente. O cheque especial, a forma mais comum é adicionando um avalista. Só que isso influencia pouco nos juros, tá? É muito difícil o banco realmente baixar uma taxa de juros. Às vezes vem uma pessoa, tem um cheque especial, os juros é 8% ao mês. Aí o cara fala, pô, eu quero abaixar esses juros, quem que eu posso? Eu vou colocar minha mãe de avalista. Pode? Pode. Baixou para quanto? Abaixou de 8 para 7,9, para você não ficar triste. Então, assim, funciona pouco. Conta garantida. Bom, gente, conta garantida é interessante, tá? Porque conta garantida é o financiamento, assim, mais adequado para você conseguir uma redução nos juros, adicionando garantias novas, ok? O próprio nome já diz, né? Uma conta garantida, é uma conta que tem garantias. Agora, o que a pessoa tem que entender, tá? A queda nos juros, ela não vai ser proporcional, ela nem sempre é proporcional à garantia que você está oferecendo. Por exemplo, tá? Vamos supor uma empresa que tem uma conta garantida de R$200 mil com o banco cobra 4% de juros para essa empresa. Aí vamos supor que a empresa vira para o banco e fala assim, olha, eu quero baixar os juros dessa conta garantida, eu vou colocar o prédio aqui da empresa, que é próprio, a sede própria, nós vamos alienar ela para o banco. O banco vai falar assim, beleza, tudo bem, os juros de 4% vai cair para 3%. Aí você fala assim, pô, mas isso é um absurdo, porque eu estou pegando R$200 mil emprestado e a sede aqui vale mais de 1 milhão. Aí, gente, o banco vai virar e falar assim, olha, eu sei que sua sede vale muito dinheiro, só que se eu tiver que te tomar isso aí, eu vou levar 10 anos, tá? E eu não quero ter essa dor de cabeça, eu vou gastar com advogado, eu vou ter muito prejuízo, eu vou ter muito custo. Eu vou te tomar 1 milhão, mas eu vou gastar 600 mil para te tomar isso aí. Então, a inadimplência abaixa realmente, o banco entende a sua intenção de diminuir seu risco, mas na prática não reduz tanto assim não, ok? Contrato de mútuo. Bom, gente, contrato de mútuo é o segundo tipo de financiamento mais fácil de ter uma garantia adicionada, né? O mais fácil é o conta garantida. Nesse caso, tá? No caso de contrato de mútuo, a redução, gente, nos juros, ela é sempre proporcional ao valor da garantia e não ao volume de garantias, tá? O que eu estou querendo dizer? Para o banco, interessa mais uma única garantia, que vale muito dinheiro, do que um monte de garantia que vale um dinheirinho. Um exemplo, você tem um contrato de mútuo lá de 1 milhão. Não adianta você querer falar assim, eu vou dar 4 apartamentos em garantia, cada um de 300 mil. O banco vai aceitar, é óbvio. Seus juros vai cair pouco. Agora, você vai falar assim, olha, eu tenho um contrato de mútuo de 1 milhão, nós vamos colocar o terreno aqui da fábrica, da empresa em garantia, ele vale 40 milhões, vamos exagerar. Aí vai falar assim, opa, agora os juros caiu bastante. Por quê, gente? Porque o banco tem a percepção, fala o seguinte, olha, a empresa não vai colocar um patrimônio de 40 milhões em garantia de um contrato para não pagar, tá? Então ela percebe que realmente o risco está caindo bastante. Finame, tá? Ele já tem uma garantia, né, que é o próprio equipamento que está sendo financiado, e ele pode receber novas garantias, tá, gente? Só que na prática, o que acontece? Isso tem efeito mínimo nos juros, porque os juros do Finame, eles já são subsidiados, eles já são juros baixos, eles já desconsideram o risco, tá? Porque o que ele está financiando são equipamentos novos, então, assim, em boas condições, então, ele sabe que se você não pagar, ele vai tomar aquele equipamento com facilidade, então, você pode adicionar garantia, tá? Mas vai fazer um efeito muito pequeno. Leasing é a mesma coisa que o Finame. Legalmente aceita outras garantias, tá? Mas seus efeitos também são muito pequenos. CDC, que é o Crédito Direto Consumidor. Bom, gente, formalizar outras garantias nesse contrato é complicado e é caro. Proporcionalmente muito caro, tá? Como ele costuma ser direcionado assim para compras de baixo valor, né? CDC é quando você está financiando a televisão, está financiando a geladeira. Fala assim, pô, Gilberto, você quer dizer que a televisão de 4 mil reais é barata? Não, gente, não é isso, tá? Mas eu estou falando assim, você tem um financiamento
numa televisão de R$ 4.000, para você adicionar uma garantia de uma hipoteca, por exemplo, vai te custar R$ 1.200, R$ 1.500. Poxa, você vai gastar R$ 1.500 para adicionar uma garantia num contrato de 4.000, sabe? Isso aí não é prático. É aquela história que eu falei no início. O que você está gastando para adicionar uma garantia e o desconto que o cara vai te dar nos juros é irrisório. Então, assim, você vai conseguir... Ah, mas eu estou financiando a televisão e eu adicionei uma hipoteca, eu economizei R$ 280 de juros, Gilberto. Parabéns, você economizou R$ 280 de juros e gastou 1.500 para conseguir essa redução de juros. Ou seja, o efeito final de você adicionar uma garantia num CDC costuma ser negativo, tá bom? Por isso que não é feito, né? Empréstimo pessoal. Atenção aí, pessoal, que isso é questão de prova, tá? Empréstimo pessoal, pessoal. Ficou engraçado isso, né? Empréstimo pessoal, galera, ele não tem como adicionar garantia. Não existe nenhuma lei que embasa você adicionar garantia nisso, tá? E exatamente por isso, o risco de inadimplência é o mais alto e os juros cobrados por ele é o mais alto. Ah, Gilberto, mas eu tinha um empréstimo pessoal no banco, eu adicionei uma garantia e os juros baixou. Tá, essa foi a história que o gerente te contou. Provavelmente o que ele fez foi, ele liquidou aquele empréstimo pessoal e implantou uma outra operação, ele implantou um mútuo parcelado, implantou alguma outra operação com garantia, tá, gente? Porque empréstimo pessoal é um empréstimo que você faz para pessoa, tá? Não tem muito como adicionar garantia. Ah, não, Gilberto, eu tenho um empréstimo pessoal que tem avalista. Tá, pessoal, então o que você tem, por lei, é um cheque especial. Você não tem um empréstimo pessoal. Ou então você tem um contrato de mútuo parcelado, ok? A operação empréstimo pessoal, como está escrita na lei, não prevê adição nenhuma de garantias, tá? Ah, Gilberto, mas eu adicionei uma garantia no empréstimo pessoal. Parabéns. Lembra quando eu estava explicando lá a questão do risco legal? É a mesma coisa. O banco, ele fez isso só de tanto que você encheu a paciência dele, porque ele sabe que amanhã, se ele for cobrar um contrato de empréstimo pessoal, não adianta ele virar para o juiz e falar que tem uma garantia. Porque o juiz, se estudou direito mesmo, vai virar e falar assim, mas como é que você adiciona garantia se a lei não prevê que você pode fazer isso, tá? Então, assim, vai ser aquele negócio, a garantia tá lá, mas não serve para nada, ok? Contrato de câmbio, gente, é igualzinho, tá? Contrato de mútuo, mas na prática eu nunca vi adição de garantia em contrato de câmbio. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, as empresas que fazem contrato de câmbio normalmente são importadores ou exportadores costumados, né? Eles estão sempre importando e exportando as coisas. E nem todo banco faz esse contrato, tá bom? Nem todo banco faz esse contrato. Na verdade, são poucos, são, acho que, se não mudou, 10 ou 12 bancos no Brasil que fazem isso, porque são operações feitas junto ao Banco Central, ou seja, é uma estrutura cara, tá? Não é barato você ficar fazendo um contrato de câmbio, não. Então, assim, não é todo banco que faz isso. E o que acontece? Esses bancos, gente, é como se fosse... Eles têm um clube, sabe? Se um cliente, se uma empresa ou se uma pessoa física fizer uma operação de câmbio e não honrar, ele fica conhecido no mercado, ele fica com o nome sujo no mercado, ele não vai conseguir fazer contrato de câmbio com outra instituição. Então, assim, o mercado de câmbio no Brasil ele é muito fechado, ele está na mão de poucas instituições financeiras, então, assim, não precisa de garantia. A garantia é, se você não paga, meu amigo, nunca mais você faz outra operação, entendeu? E isso funciona bem mesmo. Nesse ponto, o mercado é cruel, não perdoa, não. Bom, vamos em frente. Medidas de combate à inadimplência, tá, pessoal? Estamos chegando no finalzinho aqui. Ah, Gilberto, e você falou lá do cheque sem fundo e tal, não sei o quê.
não tem medida para combater essa inadimplência no Brasil, não? Claro que tem, pessoal, tá? E existem basicamente dois tipos de medidas de combate à inadimplência. São as preventivas e as corretivas, né? A preventiva, como o próprio nome diz, é aquela que vem antes, é pré, acontece antes. E a corretiva é a que vem depois, você vai correr atrás do negócio, né? Vai correr atrás do prejuízo, tá? Quais que são as mais comuns, tá, Gilberto? Bom, as preventivas, gente, acho que eu tenho um slide que fala melhor disso. Ah, tá, tem. Deixa eu falar das corretivas aqui, então. Corretiva, gente, é cobrança extrajudicial e judicial mesmo, né? Cobrança extrajudicial é aquela chatice, eles botam um escritório ligando para a casa da pessoa, para a casa da mãe da pessoa, para a casa do tio da pessoa, 19 a 30 vezes por dia. Muitas vezes vai atender um robô pedindo para falar com a pessoa que não mora lá, mas não tem jeito, eles vão continuar ligando, tá? Até a pessoa fazer um acordo e pagar, ok? E judicial é processo na justiça mesmo. Você vai ser intimado por um oficial de justiça, aquilo que eu falei, vai demorar pra caramba. Infelizmente, no Brasil, tem gente que consegue viver inadimplindo, tá? Porque muda para uma cidade, dá um calote ali, suja o nome naquela cidade, vai para a próxima cidade e assim sucessivamente, né? Até encontrar alguém que vai cobrar na base da violência. Aí aquele ali a pessoa paga, tá? E os outros ela continua devendo, tá bom? Bom, e as medidas preventivas, Gilberto? Bom, as medidas preventivas mais comuns, tá, gente, é ter uma base de dados cadastrais, que é nome, endereço, telefone, pai, mãe, tio, onde é que trabalha, onde é que faz. Algumas empresas têm essa base de dados cadastrais, mas não estão nem aí, tá? Nunca foram conferir, não pede um comprovante de residência, não pede nada. Tem outras empresas que levam isso mais a sério. Eu lembro, isso já tem muito tempo, né? Porque também tem a questão do custo. Eu lembro que uma vez a minha mãe foi comprar um liquidificador. Ela preencheu lá a ficha cadastral, é até chato, é um negócio extenso, preencheu tal, não sei o quê, deu um cheque e o cara falou: tá bom, que dia que a senhora está em casa? Minha mãe achou a pergunta muito estranha, falou: mas por quê? Não, porque nós vamos entregar o liquidificador na sua casa. Minha mãe falou: não, daqui eu levo, meu filho está aqui, ele carrega para mim. Ele falou: não, minha senhora, aqui na loja a gente só entrega na casa da pessoa. É um jeito de conferir que o endereço que a senhora está colocando aqui é o seu endereço mesmo. Porque amanhã, se a gente tiver qualquer problema com o cheque da senhora, a gente vai lá na sua casa conversar com a senhora. Bom, eu não preciso nem dizer que minha mãe ficou até com medo, né? E desistiu da compra. Falou: não, então não quero mais comprar, tá? Exatamente por isso, pessoal, exatamente porque acontece muito isso que aconteceu com a minha mãe, dela desistir de comprar, tá? Já aconteceu comigo também. Uma vez eu fui comprar um negócio e eu estava pagando o cartão de crédito, eu não vi sentido nenhum, eu estava pagando agora o cartão de crédito, a pessoa me deu 2 folhas frente e verso para preencher um cadastro. Aí eu até conversei com a pessoa, falei assim: não, aqui, eu não estou querendo trabalhar aqui, não, eu não estou preenchendo, se é ficha para trabalhar aqui, não, eu já trabalho, eu não estou procurando emprego aqui na loja, não, eu só estou querendo fazer uma compra. O cara virou para mim e falou: não, para comprar aqui você tem que preencher isso aí. Aí eu falei: então tá bom, muito obrigado. Fui comprar no concorrente, porque eu ia ficar ali uns 40 minutos preenchendo aquela ficha, tá? Então, assim, essa base de dados cadastrais, gente, ela é importante, mas ela tem que ser coerente com o valor do que está sendo adquirido. Não é? Você pedir para uma pessoa preencher uma ficha cadastral gigantesca para comprar um liquidificador, para comprar um negócio que está pagando no cartão de crédito, sabe? O negócio aprova ali na hora. Não faz sentido, tá bom? Agora, você está financiando um carro, você está financiando uma coisa importante, vale a pena fazer isso, tá? Vale a pena. Bom, a segunda medida preventiva, e é a mais usada, é a pesquisa cadastral, né? Os mais comuns são Serasa, SPC. E nela, o que você vê, tá? A pessoa vai te pagar em cheque.
apesar de que eu mesmo já tenho mais de hoje, uns 8, 9, 10 anos que eu não tenho nem um talão de cheque, ainda tem gente que gosta de pagar em cheque, ainda tem loja que gosta de receber em cheque. Depois eu vou até explicar o porquê disso, tá? Mas assim, a pessoa quer pagar em cheque, o que a pessoa faz? Ela liga lá para o Serasa, informa, né, digita lá o CPF, ou consulta no computador, né, o CPF daquela pessoa e vê se tem algum histórico, se tem algum cadastro de cheque sem fundo. O que acontece? Você olha lá o CPF de uma pessoa, não tem nenhum cheque sem fundo, você provavelmente você vai vender, né? Se você é lojista, você vai vender para aquela pessoa recebendo por cheque. Agora, se você olha, né, no Serasa da pessoa, tem lá 23 cheques sem fundo, 18 protestos, 3 ações na justiça, 4 pedidos de falência, você vai gentilmente virar para a pessoa e falar assim, olha, eu não posso aceitar o seu cheque. Se o senhor quiser, eu só pode pagar em dinheiro ou pagar em cartão de crédito, mas cheque eu não posso aceitar o seu cheque, tá? Na verdade, o que a pessoa está fazendo? Ela está se protegendo, porque ela sabe assim, pô, uma pessoa que tem esse histórico de não pagador, a probabilidade desse cheque que a pessoa está me entregando ser sem fundo é muito alta, ok? Bom, e tem a medida preventiva número 3, que é a análise de crédito, tá, gente? Você faz um estudo, você pega informações da pessoa e você calcula limites para ver se a pessoa pode suportar a nova dívida. Gilberto, o que é isso? O exemplo mais comum, tá, gente, é quando você vai financiar um imóvel. Quando você vai financiar um imóvel, o que eles querem saber? Eles querem saber quanto que você ganha e quais despesas que você tem. Por que eles fazem isso? Eles querem pegar lá o seu salário. Ah, a pessoa ganha R$100 e já gasta R$20 por mês. Opa, então essa pessoa tem R$80 disponível. Só que eles sabem que do dinheiro que sobra, em média as pessoas gastam metade com alimentação, com diversão, com lazer. Então, na verdade, sobra o quê? Sobra 40, 35% da renda da pessoa. Então, o que acontece? Se uma pessoa tem 35% da renda disponível, tá? O que eles fazem? Eles calculam aquele valor de prestação. Aquilo é o máximo do valor de prestação que a pessoa pode assumir. Isso, por exemplo, vamos supor que eles fizeram a conta, dá lá R$1.200 de prestação, tá? Aí a pessoa quer financiar um imóvel. O banco faz a conta de trás para frente e ele fala assim, peraí, com uma prestação de R$1.200 num prazo de, vou chutar aqui, 360 meses, eles sabem qual que é a taxa de juros, eles sabem quanto que tem de seguro, né, de taxa administrativa. Aí eles viram para a pessoa e falam o seguinte, olha, você tem R$1.200 por mês disponível, então você pode comprar um imóvel de até R$300 mil. Eu não fiz a conta, tá, gente? Só estou dando um exemplo. Como que eles fazem? Eles calculam a renda que a pessoa tem disponível e depois eles chegam no valor do imóvel que a pessoa pode adquirir. É claro que esse é o valor total, né? Eles ainda costumam virar e falar o seguinte, olha, mas você vai ter despesa com ITBI, você vai ter despesa com cartório, né? Registro, certidões. Então, nós vamos te emprestar 300 mil, sim, só que 20, 25 mil são para despesas, então procure um imóvel aí de 275, 260 mil no máximo. Mais do que isso, nós não financiamos, ok? E é claro que, além disso, como o imóvel ele vai ser garantia desse financiamento, os bancos eles costumam fazer duas coisas. Eles costumam ir avaliar o imóvel, ok? Eles vão lá avaliar o imóvel, ver se tem o valor mesmo que você está dizendo, tá? E não financiar o imóvel inteiro, não se financia 100% do imóvel. Por quê? Porque se o banco tiver que te tomar aquele imóvel para vender, ele sabe que ele vai ter um custo ali em torno de 20% do valor do imóvel. É por isso que o banco só financia, em média, 80% do valor do imóvel. Ok? Pessoal, deixa eu voltar um pouquinho lá, porque eu disse que eu ia comentar porque tem empresa que ainda prefere trabalhar com cheque do que com cartão de crédito. Eu não sei se todo mundo sabe, mas as operadoras de cartão de crédito, elas cobram, tá? Algumas delas cobram por transação,
cada transação custa 5, 6, 10 reais, tá? E outras, né, o que é mais comum, elas cobram um percentual em cima da venda, 1, 2, 3% da venda, em alguns casos chega até 5% da venda. Então, o que que acontece? Lembra que lá atrás eu falei a questão de você troca um risco por outro? Tem algumas empresas, tem algumas lojas que têm clientela mais antiga, pessoal mais conhecido, eles não vendem para qualquer um, né? Que eles têm uma inadimplência muito pequena, a inadimplência é 0,5%, ou às vezes até menor do que isso. Às vezes um cliente até atrasa, mas eles têm o cadastro, eles ligam, a pessoa sabe onde a pessoa mora, fala assim, fulano, o que aconteceu com o cheque que você me deu e tal? Então, assim, quando a empresa ela tem uma inadimplência muito pequena, ela pode preferir receber o cheque porque ela não está pagando aquela taxa de administração do cartão de crédito, tá? Por outro lado, né, por que tem empresa que aceita pagar até 5% de taxa de cartão? Porque ali, gente, ela é como se ela estivesse pagando um seguro. A partir do momento em que autorizou o pagamento em cartão de crédito, a empresa sabe que ela não vai deixar de receber aquela quantia, tá? Então, ela perde, entre aspas, 5% do valor da venda, mas ela, por outro lado, ela garante o recebimento de 95%, ok? Tá. Essas medidas, igual eu escrevi, né, igual eu escrevi aqui embaixo, essas medidas, elas são muito eficazes, tá, gente? Mas nem sempre elas são utilizadas, tá? E quais são as principais desculpas para isso, tá? São questão de custo e despesa, igual eu citei, né? A questão do por que não aceitar cartão de crédito, ou por que não fazer uma pesquisa cadastral. Por que você não ligou para o Serasa? Porque é claro, gente, que o Serasa, seja consulta por telefone, ou seja consulta por aplicativo, o Serasa cobra por cada consulta, tá bom? E algumas vezes é também chamado comodidade para o cliente. Essa comodidade do cliente, na verdade, é o quê? A empresa ela não quer perder a venda. É igual aquele exemplo que eu dei, a pessoa que pediu para preencher uma ficha cadastral para fazer uma compra no cartão de crédito e não abriu mão, eu até falei, meu, mas eu estou pagando um cartão de crédito. Ah, não, mas tem que preencher ficha cadastral. Muito obrigado, vou embora. Eu fui embora. As lojas, às vezes, preferem não fazer isso, tá? Então, é questão de comunidade, ok? Bom, pessoal, repassando aí os recados, né, para ficar gravado, né, no finalzinho da aula. Revisão entre aspas, né? O que vai cair na prova? Os tipos de empréstimo, os tipos de garantia, a relação entre eles, aquilo que eu falei, qual garantia que pode ajudar a reduzir os juros de um empréstimo, os tipos de risco, né? Aqueles 4 tipos de riscos. Essa vai ser a matéria da nossa parcial 2, que vai valer 1.000 pontos, tá? E, pessoal, ela só vai estar disponível de terça-feira em diante. Por quê? Porque até domingo de noite, tá? Quem ainda não fez vai ganhar 500 pontos só por ter feito o ED, o desafio nota máxima e o AVA. O desafio nota máxima, pessoal, não tem que completar, não tem que fazer tudo, tá? Tem que acessar lá qualquer coisa, tem um questionário inicial para fazer. Se ele já tiver bloqueado, faça qualquer coisa, não precisa concluir. O ED tem que concluir e o AVA, tá? Tem que fazer a sessão toda. Eu vou mostrar novamente e rapidamente uma tabela só para o pessoal ver o que está aparecendo, tá? Então, aqui a gente tem os nomes da pessoa, aqui tem questão do que é AVA, né? Então, por exemplo, a Alessandra está quase completando o AVA, tem aí até domingo de noite para ver lá o que está faltando, clicar. No caso aqui, o Kleber, ele já até me falou, ele vai fazer o desafio nota máxima, não está aparecendo para a gente, então ele tem que me mandar o print, tá, gente? O AVA, a pessoa não precisa me mandar o print do que acessou, porque eu consigo verificar sozinho, tá? Agora, tanto o ED quanto o desafio nota máxima, quem está em vermelho aqui, tem que me mandar o print até domingo de noite, segunda de madrugada, tá? Não precisa ligar confirmando, não, só manda o print, tá? E volto a dizer, pessoal, não é que eu não confio em vocês, não, mas não adianta mandar mensagem falando o que fez. Por que a gente precisa do print de vocês? Porque esse
desafio nota máxima e o ED, o que está em vermelho aqui, a gente recebeu relatórios, né, que podem estar desatualizados, mas a gente recebeu relatórios de que ele não foi feito e vocês não vão ganhar os pontos, tá? Para a gente conseguir abrir um chamado e garantir que vocês vão receber esses pontos, a gente precisa do print da tela de vocês. A gente tem que anexar o print da tela de vocês. É por isso que outros professores ficamos pedindo print, tá? Não é que a gente não acredite em vocês, não. Eu acredito em todos vocês, ok? Mas, para eu conseguir abrir o chamado e garantir que vocês vão pegar essa nota aqui, eu preciso anexar o print, tá bom? Mas eu acredito em todos vocês do fundo do meu coração. Né? Sexta-feira é uma beleza, né? Só um amor, tá? Bom, pessoal, a aula é essa, tá? Eu estou deixando em aberto a questão de dúvidas, só que o que eu recomendo, tá, pessoal? Dá uma olhada lá nas aulas, tá? Mas deixa isso para terça-feira em diante, tá? O que eu preciso é que vocês concluam. Quem já concluiu, não é para estressar com nada da minha disciplina, mas quem está com algum ponto daqueles lá em vermelho aqui, tá? É porque não está aparecendo para a gente, tá? Eu estou passando aqui de novo, para cada um poder ver o seu, tá? Acho que cada um já tem bastante coisa para cuidar, né? Ninguém precisa ficar olhando e falar assim, olha lá, o Kleber não fez desafio nota máxima. Tá, ele não fez, vai fazer, né, velho? Pô, Assim, professor. não, mas porque às vezes tem gente que fica assim, pô, Gilberto, mas você tá me constrangendo. Não, gente, eu não estou constrangendo, eu estou informando. É meu papel fazer isso, né? Vocês já me conhecem, vocês sabem todo semestre. E eu não sei se você estava aí no início, Kleber, mas assim, é uma relação bem madura, tá, cara? Porque eu sei que a realidade de vocês é pauleira, vocês estão com muita coisa para fazer. Tá? Chega tem meia hora de trabalho. É loucura. Né? A vida de todo mundo aí tá super corrida. Então, oi, espera só um minuto, pode falar. Eu estou ouvindo a televisão no fundo e não estou conseguindo ouvir vocês. Tem uma televisão tá faltando equipamento aí. Isso, pronto. Quem me chamou aí? Quem me chamou? Ô, Júlio. Opa, pode falar. Gilberto, por que o presente está vermelho? Quem está falando? Eu não... Júlio. Ô, Júlio, beleza. O que acontece, Júlio? A presença nas últimas aulas, ela é com base no acesso ao AVA, tá? Não está constando para mim que você acessou a unidade 3 do AVA. Eu posso estar errado, o sistema pode estar doido. Por isso que eu estou falando assim. Se você falou assim, não, Gilberto, eu acessei tudo da unidade 3. Manda print lá no WhatsApp, manda no privado, né, até para facilitar meu controle. Fala assim, não, Gilberto, eu acessei tudo aqui, tá? Outra coisa, tá? Se alguém quiser conferir agora, vamos só tirar as dúvidas gerais e a pessoa fala assim, Gilberto, não, eu quero conferir isso aí agora. Você pode acessar aí para mim, ver o que está faltando? A gente entra aqui no sistema agora, compartilha a tela com vocês e mostra. Fala assim, olha, não está aparecendo isso aqui para mim. Por que é importante eu trazer essas informações para vocês, tá, Júlio? Porque igual eu estava falando com o Kleber, eu sei que às vezes vocês não têm tempo de olhar. Beleza, não tem criança aqui, não tem menino aqui. Então, eu não vou brigar com vocês, tá? Agora, já aconteceu, tá? Vou dar um exemplo aqui, igual com a Alessandra. A Alessandra, ela já tinha feito ED há muitos dias. E aí ontem eu recebi um relatório que o dela estava pendente. Eu pedi o print para ela me mandou o print, tá? Nós já abrimos o chamado, então assim, ela fez a atividade, ela vai ganhar os pontos. É isso que a gente não quer que aconteça, tá? Vamos supor, seu caso, vamos supor, você fala, não, Gilberto, eu acessei tudo no AVA, vou te mandar os prints. Você me manda os prints para você tá aparecendo tudo acessado, tá? Só que para mim não tá. O que a gente descobriu, né, com essa troca de print? A gente descobriu que o sistema está com algum problema, tá, que precisa ser resolvido. E aí eu tenho que mandar lá para o ABA. Eu falo assim, olha, eu mando para eles, eu abro um chamado, eu mando a minha tela e mando a sua tela. Eu falo assim, olha, para mim está constando como se o aluno não tivesse feito, mas olha só que ele está fazendo tudo.
porque vocês ganham pontos também pelas atividades do AVE, entendeu? Por isso que a gente fica preocupado em informar isso para vocês. Fala assim, olha, lá o sistema não está lendo que você fez. Se você fez, me manda um comprovante rápido, né, para eu poder abrir um chamado e você ganhar esses pontos. A intenção é essa, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Renata. A Renata estava constando que o ED dela está em aberto. Pode ser que a Renata já tenha feito, que a Tamide já tenha feito o ED. E aí, o que acontece? Gente, me manda o print, tá? Me manda o print, que aí a gente fala lá, fala assim, olha, corrige isso aí, porque é muito ponto para perder, né? Igual o caso da Alessandra, eu achei ótimo, você vê, ela já tinha feito e ela não ia ganhar os pontos. E a gente achou, todo que tá aqui com print, gente, foi gente que fez e me mandou, só que o sistema não estava lendo. Então, cada printzinho desse aqui que está aparecendo é um chamado que a gente já abriu, tá? Para garantir que vocês recebam esses pontos, entendeu? A ideia aqui é preservar vocês, porque não vai adiantar chegar no semestre que vem, eu virar para vocês e falar assim, ó, você foi reprovado aqui porque você não fez o ED. E a gente começar a discutir. Você fala, não, eu fiz, eu tenho certeza que eu fiz. Volto a dizer, eu vou acreditar em vocês. Eu vou acreditar que vocês fizeram. Eu já tive um caso de um aluno, ele me mostrou em sala de aula que estava tudo feito, tal, não sei o quê. Nós fomos abrir o chamado, porque ele apareceu reprovado naquele ED. Infelizmente, gente, o pessoal do sistema falou assim, olha, para nós não consta nada. Se ele não tem um print da tela que ele fez, ele vai ter que repetir. Entendeu? O pessoal lá, gente, é aquele esquema, é cara crachá. Se você não tem um comprovante que fez e o sistema não leu, tá? Eles ficam com a versão do sistema, né? Porque, assim, infelizmente tem gente também, né, que já tentou dar o golpe, né? Tem gente que não fez e chegou falando, não, eu fiz e depois fizeram a varredura lá, um negócio que custa muito caro, fizeram a varredura, a pessoa não tinha nem acessado, né? Então, para evitar essa questão, é que eles exigem o print da tela de vocês, tá? E volto a dizer, quem quiser conferir hoje mesmo, aí ficar aí no finalzinho da aula, a gente pode ir olhando, mas se entrou, viu que fez e tá aparecendo em vermelho naquela tabela, vai me mandando print. Tem gente que não fez, gente, também não é para apavorar, não. Tem até domingo de noite aí para fazer. Vocês não vão sair mesmo, tá todo mundo confinado em casa. Então, né? Então, o que vocês têm para fazer? É muito cretino, né? Falar que o que vocês têm para fazer o AVA, eu vou te falar. Nossa, ninguém merece sexta-feira, não. Nossa, pensar que eu vou publicar isso no YouTube, que vergonha, tá? Mas, brincadeiras à parte, galera, é assim, a gente quer que vocês tenham os pontos pelo que vocês fizeram, entendeu? A gente não quer que ninguém seja prejudicado. Essa é a mensagem final aí que a gente tem para passar para vocês, tá? Agora, volto a dizer mais uma vez, Gilberto, não tenho tempo de fazer, não vou poder fazer, beleza, não tem problema. Se você não optou por não fazer ou não teve tempo de fazer, esse é um direito seu. O que a gente não quer é que a pessoa que fez não receba os pontos. Essa é a nossa preocupação. Não sei se eu já comentei isso antes, mas essa é a nossa preocupação. Galera, então, até domingo de noite é isso que vocês têm para fazer. Segunda de manhã, eu vou lançar as notas que eu recebi. O prazo encerra na segunda, é dia 18. Eu não posso estender esse prazo, ele não é meu, tá? O que eu peço é desculpa, eu devia ter avisado vocês disso semana passada, não avisei, mas pelo menos deu tempo, né? Vocês têm aí o final de semana, e a partir de terça-feira vai estar lá a parcial 2, que é essa matéria. Qual que é a dica que eu dou para estudo? Vou fazer revisão? Não vou, gente. Minha dica para estudo é assista às aulas do YouTube ou esteja com elas ali na hora que for fazer cada questão. Faz a questão, se tiver tranquilo, vai sem ver o vídeo. Se tiver qualquer dúvida, assiste o vídeo lá e faz a questão. Ok? Ok. Gilberto, Oi, Renato. eu tenho uma dúvida. Eu te Vamos lá. mandei mais cedo o print que o meu ED está todo feito. Agora tem que abrir o chamado? Não, quem abre os chamados somos nós, tá? Vocês não tem como abrir esse chamado. Deixa eu até ver na tabela aqui, não sei se eu estou compartilhando. Você me mandou o print do seu ED, né?
Isso, eu mandei o Eu print do não ED e do peço desafio até da Márcia. desculpa, Renata, porque não deu tempo de eu ver, tá? Foi muita gente me mandando print agora de tarde. Deixa eu Sim. conferir aqui se eu abrir o seu chamado. Só um minutinho, pessoal, que isso é importante. Não, tá aqui. Seu chamado tá aqui sim. Deixa eu até atualizar a planilha aqui, então. E o seu já tá assim, tá? Gente, se alguém mais me mandou o print, eu ainda vou conferir de todo mundo, tá? Eu mandei um joinha para todo mundo que eu abri chamado. O que que eu fui fazendo? À medida que eu abri o chamado, eu dava um joinha. Foi meu controle, tá? E nessa planilha aqui, ó, eu vou dar uma repassada, mas eu peço a ajuda de vocês, igual a Renata fez. Se você tá vendo aí alguma coisa no seu nome que não deveria estar, me ajuda, vai me mandando print, falando assim, não, Gilberto, lá estava em vermelho, mas aqui, ó, o print está aqui, tá? Eu fiz sim, tá bom? Ok? Vou até salvar aqui. Tá vendo? É isso que a gente quer, pessoal. A gente quer que o que vocês tenham feito, vocês não deixem de ganhar os pontos, ok? Pessoal, mais alguma dúvida da aula de hoje, algum assunto? Eu passei meio corrido. O que vocês acham? Obrigada, Gilberto, por ter olhado a matéria aí. Não, de Eu nada. que Quem agradeço aí, tiver Gilberto. dúvida, tá, pessoal? Quiser ir saindo, fica à vontade. A chamada é lá pelo AVA mesmo. Não é por aqui, não. Diga lá. Beleza, então. Obrigado, com Deus, viu? Com Um Deus, abraço cada um. aí. Até. Pessoal, quem for tendo dúvidas, aproveitando que eu estou com a tela do chamado aberta aqui, ó, eu vou até atualizar. A Márcia me mandou, tá aqui. Aqui, Márcia, ó, tá vindo aqui. Eu tô com a outra tela do chamado, eu já tô abrindo. Não, é bom demais quando vocês mandam um print, sabe, gente? Porque o chamado fica fácil. A gente clica só em feito e anexa o print da tela e não tem discussão, né? Porque se o print está mostrando que está feito, você não tem nem que entrar e justificar. Nossa, quando a pessoa tenta e não dá acesso, é que é complicado, porque você tem que contar a historinha, tá? Mas aqui já deu tudo certo. Pessoal, mais alguém com alguma dúvida? Se alguém tiver alguma questão, quiser rever aí o assunto da aula, eu vou até voltar para o slide lá da aula. Cadê o slidezinho da aula? Tá aqui, tá? Se alguém não entendeu alguma coisa, quiser fazer uma pergunta aí, fique mais do que à vontade. Se não tiver, quiser deixar na sala também, fique à vontade também. Bom, pessoal, aqui parece que ninguém mais tem dúvida. O pessoal já saiu. Eu vou parar a gravação aqui.